Bom dia, irmãos. Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos os meus irmãos. Nós que aqui na nossa igreja nós temos uma escala para quem traz os sermões, né? Essa escala geralmente é atualizada ou mensalmente, ou bimestralmente, trimestralmente. E nós que pregamos esporadicamente, concorremos à escala, que pregamos às vezes, que ainda não temos aquela prática, talvez, semanal de preparar um sermão e trazer a palavra, pelo menos comigo, eu sempre tenho um certo medo. E não é um medo de subir e falar em público, não. Isso, há muito tempo já que isso não é um incômodo, mas eu sempre tenho medo. Eu falo assim, Senhor, será que isso que eu estou escrevendo, que isso que eu estou meditando, será que é isso mesmo que é para falar para a igreja? Eu fico assim, numa certa dúvida. E eu fico, pior que toda vez que eu vou me preparar, sempre vem essa dúvida. Aí eu fico incomodado, porque dúvida para mim não é uma coisa que tem a ver com Deus. E chega um ponto, e aconteceu isso hoje, que Deus toca no meu coração e fala assim, é isso aí. Quando eu termino, quando eu concluo, eu vou ler novamente o que eu escrevi, e Deus hoje falou no meu coração, é isso que eu quero falar para a igreja. Bom, eu não sei exatamente se a palavra que Deus tocou no meu coração, se ela vai ser importante para cada um dos irmãos, se para um irmão que está ouvindo, se para toda a igreja, eu não sei, mas eu tenho certeza, Deus tocou no meu coração, de que essa palavra era uma palavra que, pelo menos hoje, seria necessária para alguém ouvir. E talvez para mim, talvez seja para mim mesmo. Então, é a palavra que o título da palavra que eu quero trazer para os irmãos fala sobre o co-inspirador. Não é o conspirador, porque essa palavra, na língua portuguesa, ela já toma uma conotação, se você olhar no dicionário, vai falar que conspirador é aquele que trama contra alguém. É isso que o dicionário diz. Por isso que eu botei, no neologismo talvez, eu botei o co-inspirador. Por quê? Essa palavra inspiração, latina, vem de inspiratio onium, que é inspiratio, inspirar, é isso. Isso é inspirar. Quando você coloca para dentro, geralmente o ar. Eu estou inspirando. Você pode inspirar fumaça, e é tóxico, é perigoso. Você pode inspirar várias coisas. E do que eu quero falar aqui hoje, eu quero falar um pouco sobre inspiração. Por quê? Hoje é dia 11, é isso? 12? 12. Hoje é dia 12 de janeiro, acabou de começar o ano, né? Ontem eu estava aqui com a irmã Ana Maria, a gente estava arrumando aqui, né, tirando a decoração de Natal, arrumando as coisas, e a gente falou assim, poxa, já está quase no meio de janeiro. Pelo menos para mim a sensação é que o Natal foi ontem agora, foi pouquíssimo tempo, a gente já está na metade de janeiro. E nesse final de 2024, você fez aquelas famosas promessas de fim de ano? Aqueles compromissos que você faz consigo mesmo, aquelas promessas de fim de ano? É daquelas de mudança total de vida, sabe? Aquelas promessas de mudança total. Promessa eu não estou dizendo para ninguém, não, para você mesmo. Que eu estou dizendo assim, não, ó, esse ano você fala assim, vou conseguir um novo emprego, vou me casar, vou ler a Bíblia toda, vou me matricular na faculdade, vou aprender um idioma novo, vou fazer exercício, vou emagrecer, sei lá. Cada um tem as suas metas, mas geralmente, provavelmente, né? Não é a primeira vez que você faz essas metas de fim de ano. Em outros anos, provavelmente, você já fez essas metas. Talvez não de fim de ano, mas certamente essas não foram as primeiras metas na sua vida. Você já teve metas na vida. E algumas das metas podem até ser repetidas. Não fiz da outra vez, vou tentar de novo. Não consegui. Em 2023 eu queria fazer isso, não consegui. Agora, 2024 eu tentei, não consegui. Agora, 2025, vou tentar de novo. E é muito importante essa resiliência. Ninguém consegue vencer do paciente. De quem é paciente sempre consegue conquistar alguma coisa. E mesmo que você não tenha executado das outras vezes, você fala, agora vai. Esse ano vai, dessa vez vai, hoje vai, esse mês. Você sempre pensa assim, agora é a oportunidade que eu tenho. E o fim de ano parece que tem um certo poder de nos tornar reflexivos.
a gente fica um pouco mais introspectivo. Não todo mundo, tem muita gente que está trabalhando tanto que não tem muito tempo no fim de ano para parar. Mas, geralmente, como fim de ano é um período de recesso para a maioria da sociedade, a maioria para de trabalhar ou tem algumas folgas, então é um tempo que você está com a família, é um tempo que você está um pouco mais calmo, então, não para todos, claro, mas para a maioria você fica um pouco mais reflexivo e você fica pensando um pouco mais na vida. Embora, de fato, não tenha mudado nada. Fim de ano a gente comemora que a Terra deu uma volta, só. Isso não é nada, na prática isso não é nada. Só que nós temos um marco, esse é o dia. Vamos celebrar, vamos nos lembrar, vamos ter esperança. É um dia que a gente marca. Mas e quanto àquelas metas que um dia foram estabelecidas e nunca foram cumpridas? Você já se questionou o porquê que você nunca conseguiu? Falou assim, eu tento isso há não sei quanto tempo. Não é que eu tento, né? Eu planejo isso há não sei quanto tempo, mas eu nunca consigo executar. Às vezes, você não consegue nem dar o primeiro passo. Às vezes dá o primeiro, o segundo, o terceiro, mas a caminhada fica muito difícil, muitas distrações, muita coisa para fazer, e você não consegue concluir, não consegue cumprir aquilo que você tinha determinado no início. Por que a gente não consegue? Não sei se você já, na sua vida, certamente você tem meta que você não cumpriu, com certeza. Impossível ter alguém assim, desde que eu nasci, todas as metas que eu estabeleci na minha vida, eu cumpri. Eu acho que isso é impossível para qualquer ser humano. Sempre a gente deixa alguma coisa para trás. Talvez se você pense que cumpriu todas, é porque algumas que você fez e não cumpriu, você até esqueceu. Mas a gente sempre deixa algumas coisas para trás. E por que isso? Deus me tocou para eu meditar comigo, e por isso que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos, que eu acho que talvez um dos principais motivos para a gente não ter cumprido, ou ainda não ter cumprido, seja a falta de inspiração. Por quê? Essa inspiração, pessoas diferentes, elas são inspiradas a mudanças por situações diferentes, por coisas diferentes. Cada um tem alguma coisa que se inspira. Eu me inspiro em algumas situações para resolver determinadas coisas e para outras coisas eu me inspiro em outras. E cada um dos irmãos vai ter a sua peculiaridade da inspiração. Mas eu tenho certeza de que a maioria dos irmãos que estão me ouvindo largariam o emprego, se pudessem, na hora. Mas, quando olha para o lado, vê a família que depende do seu sustento, você fala assim, eu não vou fazer isso, de forma alguma. Se você pudesse, você não largaria o emprego? Não viveria, viajando, não viveria em casa fazendo nada? Não seria bom demais você poder ter uma liberdade do seu tempo e fazer o que você quiser com o seu tempo? A maioria das pessoas que eu conheço faria isso sem pensar muito. Mas aí quando pensa, vê assim, eu não posso fazer isso. Tem pessoas que dependem de mim. O meu próprio sustento depende disso. Também não vou viver igual um eremita, andando por aí vagando. Então, a gente, principalmente agora, vamos focar um pouquinho mais nessa questão altruísta. Você olha para alguém que depende de você, você fala assim, eu não posso fazer isso. Tem alguém que depende de mim. Tem alguém que conta comigo. E isso talvez seja uma das inspirações mais fortes que nós podemos imaginar. Quando alguém depende de você, isso te inspira a ter uma força que você não sabe nem de onde vem, mas você continua firme. Aqui foram chamados os empreendedores aqui na frente. Os empreendedores, alguns dos... Como veio bastante gente, eu acho que estatisticamente tem gente aqui que já quebrou algum negócio, provavelmente. Por ser empreendedor, a probabilidade de ter dado errado, e tentou de novo, e tem algumas pessoas que estão começando agora. E essas pessoas que estão começando agora, vai ter muita dificuldade aí ao longo do caminho, é normal que tenha dificuldade nessa jornada, mas o que vence é aquele que permanece. O que te inspira a permanecer no caminho? O que te inspira a suportar? Aí, se você pensa na sua família, no sustento da sua família, tem um livro de um autor que ele é completamente contra a cristandade, tá? Ele é completamente contra aquilo que a gente acredita, mas tem um livro Crepúsculo dos Ídolos, ele é de 1888, de Nietzsche, que foi um dos últimos livros que ele escreveu antes de colapsar mentalmente, e ele dizia que a pessoa que tem um porquê, ela pode suportar quase qualquer como. O que significa essa frase? Se você sabe o propósito do que você está fazendo, você aguenta coisas que você não aguentaria se você não soubesse o propósito. Eu só aguento porque eu sei que eu preciso aguentar. Eu sei o que aquilo ali vai me trazer, ou eu sei o que a minha desistência também pode trazer. E esse como, o que vai acontecer com você, se torna até menos importante, porque o porquê, a motivação, ela ganha um espaço maior.
E para falar um pouco disso, eu vou trazer dois exemplos aqui. Primeiro, eu vou ler com os irmãos, está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, a gente vai ler dos versos 17 ao verso 22. O livro de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 22, é um exemplo de uma pessoa que encontrou com Jesus. Vamos ler juntos? Você pode abrir a sua Bíblia ou pode ler comigo. Eu só quero que os irmãos se concentrem junto comigo para que ninguém fique disperso agora nesse momento da leitura da palavra. Diz assim, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, isso a Jesus, tá? E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que coisa linda, Jesus o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aí. Veja bem, estamos falando de uma pessoa, um jovem, anônimo, a Bíblia não fala, não menciona o nome dele, que encontrou com Jesus, pessoalmente, falou com ele, e quase num momento particular, porque não era aquela coisa de multidão e Jesus estava ensinando muita gente. Não, era ele perguntando e Jesus respondendo. Que oportunidade maravilhosa. Imagina se você tivesse a oportunidade de aprender com o próprio Jesus, você tendo a oportunidade de perguntar para ele, ele te responder assim, diretamente, ter dúvidas, você botar as suas dúvidas diante do Senhor, e ele falar com você, não, faz isso, o ideal seria assim. Isso é uma oportunidade maravilhosa. Ele encontrou com Jesus. Ele julgava ter uma vida perfeita. Esse mesmo texto, ele é sinótico, ele está repetido mais ou menos no livro de Mateus, e Mateus ele tem uma pequena diferença no começo, porque aí em Lucas, ele fala o seguinte, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em Mateus ele fala assim, mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Em Mateus tem essa pequena diferença. Honestamente, eu não sei qual. Mateus teve um período de escrita diferente do período de Lucas, então eu não sei qual é mais próximo, de fato, do diálogo que aconteceu, mas em Mateus ele fala assim, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E quando Jesus responde, ainda em Mateus, nós não lemos nesse pedaço de Mateus, ele fala assim, para seres perfeito, vende e dá aos pobres. Então, Jesus está dialogando com uma pessoa que teve contato direto com Jesus. E Jesus ali, ele disse o que era para fazer. Ele disse, você vai fazer isso. É isso aqui. Não tem dúvida, tem como ter uma dúvida do que é para fazer, mas peraí, o que será que ele quis dizer com isso? Não tem margem para dúvida. Jesus falou o seguinte, vende, reparte, dá aos pobres. Aí depois ele fala algumas coisas um pouco mais conceituais, que aí, é um pouco mais difícil de entender. Toma a tua cruz e segue-me. Ok, essa parte daí é um pouco mais conceitual, tem que se entender o que é tomar a cruz, o que é esse sacrifício. Mas vamos nos focar nessa primeira parte, que ela é muito simples. Jesus falou o seguinte, você tem muito dinheiro? Pega o seu dinheiro, reparte e dá aos pobres. E é isso. E o jovem, com uma instrução direta para fazer isso, ele não conseguiu. Ele ficou triste. E veja bem, eu escolhi essa versão no texto de Lucas porque diz que quando o jovem perguntou a Jesus, Jesus o amou. Ele olhou para o jovem e o amou. Que coisa linda, né? Jesus manifestou, pelo menos a Escritura mostra a manifestação do amor de Jesus para uma pessoa que estava perdida. E mesmo com essa instrução direta, o jovem não conseguiu inspirar o mesmo sopro que Jesus exalava. Isso é inspiração. Jesus estava exalando um sopro, uma verdade, uma instrução, e aquele jovem não conseguiu inspirar essa verdade. E ficou triste por isso. Ele gostaria de conseguir seguir ao mestre, mas ele não conseguiu. E ele saiu triste por isso, porque eram pesadas aquelas palavras para o coração daquele jovem. Você já se encontrou com Jesus.
provavelmente, todos ou quase todos que estão aqui, já estão tentando viver uma caminhada cristã, ou você que ainda não começou, mas se você está aqui nessa manhã, você ou foi convidado de alguém, ou você veio porque passou aqui perto, ou conheceu a gente pela internet, mas de alguma forma você veio para cá, porque você acha, de alguma forma, que alguma coisa que vai ser feita ou falada aqui é importante para você, ou você vai conseguir crescer, ou você vai conseguir melhorar, ou você quer ouvir, por isso que você está aqui. Se você não quisesse ouvir, você não estaria aqui. Então, todos aqui encontraram com Jesus em algum nível. É claro, eu digo em algum nível, a palavra me respalda nisso, que nós devemos mergulhar mais fundo. Nós temos que mergulhar mais fundo. Nós temos que prosseguir no conhecimento de Deus. Eu não sei se você se encontrou com Jesus faz muito tempo, se foi recente, mas à medida que o tempo passa, parece que aquele mesmo contato com Jesus que você tinha antes, o mesmo contato, o mesmo culto, a mesma palavra, os mesmos estudos, a mesma coisa que você sempre fez, vai inspirando menos, vai te movendo menos. Você continua ouvindo a mesma coisa, ou seja, essa palavra, como eu falei, inspiração, o radical é o mesmo para hálito. Porque, acho que dá para entender, né? Hálito, porque hálito é um sopro. Se você absorve esse sopro, você está inspirando isso. Então, à medida, Deus continua soprando. Deus continua falando. Mas há momentos na nossa vida em que a gente se inspira menos, a gente fica um pouquinho mais resistente, por vários motivos. Pode ser por uma revolta, alguma coisa aconteceu com você e você não quer aceitar, e você fica revoltado. Pode ser por distração, estou com tanta coisa na cabeça, estou pensando em tanta coisa. Pode ser por intempéries da vida, estou passando por um problema que não sai da minha cabeça, esse problema está me corroendo, eu não consigo me concentrar em mais nada, porque eu estou passando por um problema que não me larga. De alguma forma, ou pode ser pelo hábito, esse para mim é um dos mais perigosos. Eu falei hoje lá na EBD, lá dos jovens, será que a gente hoje leu o texto que Saul sacrificou a Deus porque ele se sentiu obrigado, ele não viu outra alternativa, já fiz tudo que eu posso, já que não deu mais nada, então eu vou sacrificar. E ele fala com Samuel que se sentiu obrigado a fazer isso. Será que você vem para a igreja, você vem ouvir, porque, é domingo, né? Domingo, dia de igreja, então vamos. Ou então, domingo é dia de igreja, ai que pena, mas tem que ir, né? Ou será que você vem assim, domingo, que bom, mais uma oportunidade que eu tenho de me inspirar pela palavra de Deus. É evidente, eu não estou presumindo que todos os dias da sua vida que você entrou aqui nessa casa ou em qualquer outra, você foi porque você estava assim, hoje eu estou indo porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Tem vários dias que você veio para cá, ou que você foi para algum outro lugar, ou pelo hábito, domingo é dia de igreja e vamos lá. Ou então você nem queria ir, mas foi, se esforçou a beça e foi. É óbvio, isso acontece com todo mundo. Na caminhada cristã a gente tem esses momentos que a gente tem que lutar muito para evitar. E eu acho que o hábito, talvez, o costume seja uma das coisas que mais cauterizem os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu meditei sobre isso. Ano novo, oportunidades novas. Talvez você que já esteja um pouquinho mais cauterizado, vem para a igreja por hábito ou por obrigação, talvez seja uma oportunidade. Poxa, deixa eu tentar sair de casa domingo de manhã, à noite, quarta-feira, sei lá, qualquer dia que seja. Deixa eu tentar sair de casa entendendo a importância e a oportunidade que eu estou tendo. Deixa eu tentar me dedicar um pouco mais a isso. O outro lado da moeda, a gente vai ler também, está escrito em Lucas, capítulo 19, dos versos 1 até o 10. Esse texto é extremamente conhecido, muito conhecido, assim como o outro também, né? Mas esse texto mostra um outro personagem, esse nomeado na Bíblia, e esse personagem, ele tem uma postura diferente, também numa situação diferente. Lucas 19, do 1 até o 10. Antes da gente ler até, eu vou fazer um comentário. Eu acho que há um ano mais ou menos, a minha esposa comprou uma Bíblia
que é a Bíblia integrada. É uma Bíblia que é um pouquinho difícil de você encontrar as passagens, porque ela é feita em ordem cronológica. Ela é escrita, os textos estão em ordem cronológica e não na ordem normal da Bíblia. Mas é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente lê um texto sinótico, eles estão um do lado do outro na mesma página. Então a gente consegue ver a diferença dos pontos de vista daqueles que escreveram. E esse texto aqui, de Lucas 19, ele veio antes, cronologicamente, pelo menos dos estudiosos que compuseram aquela versão da Bíblia, ele veio antes desse que a gente leu do jovem rico. Então, aqui a gente já tinha um exemplo de alguém que foi inspirado por Jesus. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era um homem chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, assim como o jovem, ele também correu, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que diferença. Jesus não mandou ele fazer isso. Jesus não falou assim: ó, tá na hora de você se desfazer da sua riqueza e dar para as pessoas que precisam. E você roubou, eu sei que você roubou de algumas pessoas, tá na hora de você restituir. Jesus não falou isso. Para o jovem rico, Jesus deu uma instrução direta: faz. Zaqueu não precisou de uma instrução direta, porque só a presença de Jesus, glória a Deus, só a presença de Jesus na casa dele inspirou Zaqueu de uma forma que ele entendeu. O sopro que saía da voz de Jesus, da presença dele, inspirou Zaqueu. E é exatamente isso. Veja bem, não houve aqui uma instrução direta, mesmo assim Zaqueu entendeu. Não precisava disso. Não precisava que Jesus mandasse ele fazer. Veja bem, assim o jovem rico correu até Jesus. Zaqueu correu até Jesus. Os dois eram ricos. Zaqueu, o jovem rico, a Bíblia não fala, mas não diz que o jovem rico não era rechaçado pela sociedade, pelo menos a gente não tem relato sobre isso. Zaqueu era, ele, além de ser publicano, ele era o chefe dos publicanos, ele era o líder dos cobradores de impostos, ele era dos odiados, ele era o mais odiado. E ele também queria a mesma coisa que o jovem rico queria. Só que enquanto o coração do jovem rico estava em suas riquezas, o coração de Zaqueu ainda estava também nas suas riquezas, mas alguma coisa faltava. Quando Jesus entra na casa dele, ele percebe o que falta. Foi assim como Jesus falou para o jovem rico: se desfaz da sua riqueza, porque você vai ter uma riqueza maior. E eu entendo aqui, aí também é leitura minha, que o problema não estava nas moedas, o problema estava na posição do coração. O coração de ambos estava na riqueza, mas de um deles o coração saiu da riqueza e se inspirou daquilo que Jesus tinha para oferecer. Jesus falou assim: se você se desfaz daquilo que o seu coração está preso, você vai ter riqueza muito maior. O que inspira você? Talvez você diga assim: a minha família me inspira. Os meus filhos me inspiram. Eu faria qualquer coisa pelos meus filhos. Eu morreria pelos meus filhos. Aí eu vou perguntar assim: então você economizaria um dinheirinho por eles todo mês? Você vai parar de gastar no cartão mais do que você gasta? Pelos seus filhos. Você não morreria por eles? Você começaria a fazer exercício para você ter um pouco mais de saúde, para você estar com seus filhos? Você morreria por eles. Mas será que você faria isso?
Você acordaria mais cedo e iria orar pelos seus filhos? Você morreria por eles, mas você acordaria um pouquinho mais cedo para orar por eles? Eu estou falando aqui um exemplo da sua família. Você pode usar como exemplo outra coisa. Tem algumas coisas na sua vida que você se agarra, e algumas coisas que bom que você se agarra, tem que se agarrar mesmo. A sua família, você tem que se agarrar à sua família. Tem que se agarrar, tem que acolher, proteger, você tem que se dedicar. E algumas coisas que a gente se agarra, como era o exemplo desses dois aqui, tem algumas coisas que a gente se agarra que não era para estar agarrado. Se esses dois não estivessem agarrados, parece que Zaqueu era menos agarrado do que o jovem rico, porque foi, pelo menos, o texto é muito curto, eu imagino que essa historinha que foi contada aqui em 10 versículos tenha durado horas, porque foi uma visita até a casa de alguém, foi um diálogo, foi alguma coisa, provavelmente levou horas de conversa. Mas Zaqueu estava disposto a abrir mão daquilo que seu coração estava agarrado, porque ele se inspirou, ele co-inspirou aquilo que o Senhor Jesus inspirava, ele falou, quero para mim também. Zaqueu quis para ele aquilo que Jesus tinha a oferecer. Eu não sei, às vezes falta inspiração, você não conseguiu cumprir uma meta porque te faltou inspiração, a motivação necessária. Se você, por exemplo, da última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei sobre a mulher samaritana, e Jesus falou para ela assim, se você soubesse com quem você fala, se você conhecesse o poder de Deus, você me pediria água e não o contrário. Por que a gente deixa passar as oportunidades? Porque a gente não conhece o poder de Deus. A gente não conhece de verdade. Se você conhecesse de verdade, você não perderia oportunidades. Você não deixaria para lá alguns objetivos na sua vida que o Senhor colocou no seu coração e você sabe disso. Você não se distrairia com algumas coisas se você conhecesse o poder de Deus. Se te falta inspiração, e eu concluo dizendo isso, faça o que Jesus pediu na última ceia. Na sua última ceia, ele pediu uma coisa muito simples. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Ele falou isso. Lembre-se do seu sacrifício. Talvez ali na morte do Senhor, você se inspire para poder viver com Ele. Que triste a gente precisar de morte para entender a vida. Mas use isso. E se te falta inspiração, olhe para a cruz. Aqui está uma representação da cruz. É um símbolo, né? Na verdade, isso aí são 2 pedaços de madeira cruzados que não são nada, mas representam um sacrifício. Lembre-se dele. Inspire-se nele. Se você se inspirar no Senhor, eu tenho certeza que esse ano de 2025 vai ser diferente. Vai ser diferente. Chame o Senhor para entrar na sua casa e inspire-se daquilo que Ele tem a te oferecer. De fato, absorva, de fato, respire isso, viva isso, ao invés de ficar só no hábito, só no costume e só da boca para fora, olhando para a sua morte, que você se inspire para viver com Jesus. Amém.